Olá, Por Elas é o novo programa da TV Câmara de Novo Hamburgo, com o objetivo de trazer pautas destinadas não só ao combate à violência doméstica e de gênero, mas voltadas especialmente à emancipação feminina. Desde 2018, a Câmara conta com a Procuradoria Especial da Mulher. O espaço de apoio e acolhimento promove ações de conscientização no Legislativo e em outros locais da cidade. O órgão faz parte também da rede integrada Laço Lilás, que reúne entidades e coletivos voltados ao atendimento às vítimas de abusos, sejam eles sexuais, físicos ou psicológicos. Neste programa de estreia, faremos um bate-papo com duas ativistas das temáticas femininas, a psicóloga Janaína Habgzang e a jornalista Lucilene Ataide. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso novo programa. A Janaína atua como professora na EMEB Senador Salgado Filho e na sua clínica, a Meta Clínica. Atualmente está em formação em psicanálise e em psicologia desenvolveu seu trabalho de conclusão, o conceito liberação feminina. Formada pela URGS, Lucilene é jornalista, mestre em ciências sociais e doutoranda em ciências da comunicação pela Unicinos. Membro fundadora do coletivo Afrojuventude Hamburguense, atualmente é analista de comunicação nas faculdades Este. Tem experiência como jornalista, atuando em temas como população negra, trabalho doméstico, através da intersecção entre gênero, raça, políticas públicas, comunicação para afrodescendentes, com foco na relação entre etnia e gênero em comunidades tradicionais quilombolas. Obrigada, gurias, pela presença, sejam muito bem-vindas. Gostaria de iniciar perguntando quais as vivências que as influenciaram a seguir por essa temática, profissionalmente e também ativamente, assim como feministas aqui na cidade e na região. Certo. Gurias, primeiramente, é um prazer enorme estar participando deste programa com vocês. Obrigada, à Casa Legislativa pelo convite. Obrigada a vocês, na figura da Maíra, da Dani, para a gente poder bater um papo que, na verdade, é bem importante, assim. Eu, particularmente, acredito que a gente se descobre feminista ao longo da vida, a partir de ações que a própria sociedade nos impõe. Seria muito difícil olhar para uma mulher e dizer que ela não é feminista, porque, de certa forma, a gente está sempre batalhando, e lutando por diferentes espaços, apesar de talvez não ter um discurso político consolidado, que é o que se espera de uma mulher dita feminista, enfim. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente nasce numa sociedade racista, sexista, com um patriarcado bem consolidado, a gente já começa, então, a entender que estamos tendo um comportamento feminista. No meu caso, eu ainda vou um pouco mais a fundo da questão a partir da interseccionalidade. Então, eu me considero hoje uma mulher feminista negra. Isso vem de vivências na faculdade, na própria universidade, mas também no mercado de trabalho que está aí posto, Eu também agradeço o convite. Bom, como a Lucilene também trouxe, a gente vive numa sociedade em que nós temos comportamentos que são esperados da gente enquanto mulher, As coisas que a gente faz estão atravessadas por uma expectativa da cultura, da sociedade. Então, nós somos atravessadas o tempo todo por isso, desde pequenas. E eu, no meu caso, fui percebendo isso quanto mais eu fui crescendo, Entrei na faculdade de psicologia, percebia isso, mas foi só lá no meu trabalho de conclusão mesmo, que daí eu precisei escolher um assunto, E junto com a minha orientadora, a gente começou a discutir que assunto poderia ser esse. Nisso eu comecei a fazer a leitura de um livro que se chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. E esse livro, ele mexeu comigo de uma forma que é difícil não mexer com qualquer mulher que tem acesso a ele. A autora traz, assim, dados, enquanto a cultura, o que é esperado do feminino, a questão do anti-envelhecimento, que a gente não pode envelhecer, que a gente tem que estar sempre bonita, que a gente tem que frequentar uma academia, a gente tem que ter filho e tem que dar conta, a gente tem que dar conta de muita coisa. E nesse livro, a forma como a autora traz mexeu muito comigo. É um livro que tem que ter o estômago para ler. E ele me motivou muito a fazer uma TCC nesse sentido. Inicialmente, eu queria fazer sobre os padrões de beleza, E conversando com a minha orientadora, a gente percebeu que não. Isso é só a ponta do iceberg. A questão dos padrões de beleza, sim, existem, mas é o controle que se tem sobre os corpos femininos. E esse controle já vem de muito mais tempo, não é de agora. Então, por isso que eu digo que é a ponta do iceberg, porque é o que a gente conhece agora.
Mas então, né, discutindo com ela, a gente acabou entrando num assunto mais profundo, usando o livro da Naomi Wolf, mas o assunto foi se estendendo, foi se aprofundando e chegamos no conceito de liberação feminina. Eu não sei se vocês querem que eu já comente sobre. Acho que já poderia. Tá. Nós criamos o conceito liberação feminina. O que é a liberação feminina? Que cada mulher, seja na posição que ocupe, assim, na sua casa, no seu trabalho, né, os espaços onde a gente ocupa, a gente consegue ter ações para sair dessa expectativa que a sociedade impõe sobre a gente. Então, por exemplo, a sociedade acha que a gente tem que se casar e ter filhos. Ok, a gente pode até se casar e ter filhos, mas isso é uma opção. E a gente tem que entender que isso é uma opção. E eu, Janaína, que vou casar e vou ter filhos, o que mais eu vou fazer? Eu vou estudar, o que mais eu vou fazer? Então, são decisões que a gente toma. Podem ser pequenas, podem ser grandes. Por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo hoje é uma liberação. A gente está abrindo um espaço de fala para o feminino. Isso é uma grande liberação, ao meu ver, né? Mas tem pequenas também. Tem muitas vezes a gente procurar debochar de uma situação que a gente escuta, né? Por exemplo, e alguém faz uma piadinha sobre o cabelo loiro de alguém. Não é legal, mas a gente pode debochar disso e levar numa ironia e a pessoa vai perceber que aquilo não é legal. Também a gente entende, eu e a minha orientadora, como uma liberação. Então, nesse sentido. E aí, a partir disso, né, do meu TCC, eu entrei nesse assunto e não quero sair mais. Vou pedir para a Lucilene falar um pouco da pesquisa, né, dela. Tu tens um trabalho relacionado à questão das trabalhadoras domésticas, né, né, já entrando na questão mercado de trabalho, tem uma série de opressões que essas trabalhadoras sofrem e a gente teve em 2013 uma grande conquista, né, que foi a aprovação da chamada PEC das domésticas, mas hoje se vê, né, que depois de quase 10 anos depois de promulgada essa lei, a gente está caindo novamente na informalidade dessas trabalhadoras, com um trabalho muito precarizado, não só delas, né, mas em vários outros setores. Pedi para tu falar um pouquinho da tua pesquisa, então, desse tema. Certo, Dani. É bem interessante trazer esse tema, porque a questão do trabalho doméstico no Brasil, ela está completamente atravessada pela nossa estrutura racista e sexista, tá? Eu, no mestrado, desenvolvi uma pesquisa, então, onde eu ouvia trabalhadoras domésticas que eram mulheres quilombolas, então, com um recorte racial bem marcado, onde eu apontava nessas narrativas que essas mulheres, elas eram descendentes, então, de escravizadas, justamente por viver numa comunidade tradicional quilombola, e que, então, o círculo de servidão não saía da família delas, né? Então, a bisavó era escravizada, a mãe e a avó eram trabalhadoras domésticas, essas mulheres seguiam na mesma função, na mesma ocupação de ofício. O que é interessante de a gente entender disso? Agora, quando eu trago essa pesquisa para o doutorado, eu analiso ela a partir de aspectos jurídicos, né? Falando do trabalho doméstico análogo à escravidão. E aí, o que eu trago? Eu trago para a gente pensar que, geralmente, quando se fala de trabalho doméstico, a gente fala já no feminino, as trabalhadoras. E quando a gente fala da outra ponta, a gente fala as patroas. Por que o espaço doméstico e do cuidado, ele não sai do feminino? A gente raramente vai falar o patrão que contratou um trabalhador doméstico. Geralmente, esse diálogo, ele está sempre nessa esfera feminina, porque tanto a patroa, que é a contratante, então é a responsável pelaquela manutenção do lar, pela contratação. E a doméstica, a trabalhadora, é a mulher, então, que vai prestar esse serviço. Então, a gente nota que dentro do trabalho doméstico, essa esfera não sai do feminino. É bem importante a gente pensar também que, pelo IBGE, 91% das pessoas que exercem o trabalho doméstico remunerado no Brasil são mulheres. Os homens são um percentual muito pequeno. Então, por isso que quando a gente fala de trabalho doméstico, a gente acaba falando, então, para esse universo, para essas mulheres. Por isso que a PEC das domésticas, essa legislação de 2013, ela é tão importante, porque ela tenta garantir, então, direitos a um trabalho que sempre foi visto na informalidade. Com a crise econômica, a gente sabe que esses percentuais, eles vêm caindo cada vez mais. Mas é importante salientar que lá atrás, em 2013, quando foi, né, então, realizada essa lei, quando essa lei ela foi promulgada, o que aconteceu foi que a maior parte das domésticas negras seguiram na informalidade.
Então, existe um recorte aí. Até dentro da lei, até dentro dessa legislação, a gente tem um público que seguia apartado. E eu lembro que um dos pontos mais interessantes da época dessa lei foi aquela discussão de que as domésticas iriam acabar. Como assim as domésticas vão acabar, né? Como assim não vai ter alguém para limpar a minha sujeira, ou alguém para limpar a minha cama, ou alguém para preparar o meu café da manhã? Então a gente nota como isso está ligado com uma estrutura patriarcal do Brasil, né? O próprio IBGE fala disso. No Brasil, o trabalho doméstico ele está ancorado em 3 pilares, que é a desigualdade social, né? É um país muito desigual. Em outros países do mundo, o trabalho doméstico é praticamente superado, né? Tanto é que a gente ainda ouve algumas brincadeiras na TV, tipo, fui para os Estados Unidos e não tinha uma babá para os meus filhos, coisas assim. Então, desigualdade social, o racismo, né? Que, enfim, perpassa a estrutura brasileira, né? Esse passado colonial do nosso país. E o sexismo, então, que coloca as mulheres sempre nessa posição de subalternidade, porque o trabalho doméstico ele é visto de uma forma equivocada como um lugar subalterno. Então, um lugar de mulher. É mais ou menos isso que eu estou mapeando aí para a tese de doutorado. E a questão da interseccionalidade, ela entra no feminismo, ela acaba... porque existem vários feminismos e várias correntes, né? Mas esse viés, ele está cada vez mais amplo e mais necessário. Essa questão de ver a questão racial também, e não só as questões femininas da classe dominante, né? Até tu falaste em outras apresentações sobre a questão do trabalho, o direito do trabalho, que as mulheres buscavam esse direito, enquanto todas as mulheres negras já estavam no mercado de trabalho, ou já eram escravizadas, elas já estavam naquele universo, mas não eram contempladas de maneira nenhuma, né? Então, como é que entra essa interseccionalidade dentro do feminismo e da nova vertente de estudos, e como é que ela entra também no teu estudo? Bom, Maíra, a interseccionalidade é um termo brasileiro, né? Ele é um termo de uma estadunidense, que é da Kimberly Crenshaw. Ela é uma professora estadunidense, né? E criou, então, esse conceito para falar de interseccionalidade. Mas o que é interessante a gente pensar é que a Kimberly, ela cunhou a interseccionalidade enquanto conceito. Porque as brasileiras, né, a gente diz as afrodiaspóricas, já estavam falando da interseccionalidade há bastante tempo. Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, já vinham trazendo essa reflexão. Olha, tem uma dupla discriminação aí. Gênero e raça andam juntas. Não é a mesma opressão, mas estão interligadas, estão entrecruzadas. Por exemplo, a Beatriz Nascimento, lá nos anos 80, que é uma autora brasileira que eu gosto bastante, ela diz assim, nas funções subalternas, a mulher branca empobrecida ainda consegue um lugar de destaque. Naquele tempo, a função subalterna seria a costura, a datilografia. Esses espaços eram negados às mulheres negras lá na década de 80, isso foi ontem, né? Então a interseccionalidade ela vem para isso, ela vem para dar então essa instrumentalidade conceitual a um fenômeno que já vem sendo falado há bastante tempo, né? No meu trabalho, minha pesquisa, quando eu falo de trabalho doméstico, é quase impossível falar de trabalho doméstico sem falar de interseccionalidade, né? Sem falar dessa encruzilhada. Eu gosto muito de usar essa metáfora, né? O que é interseccionalidade? A interseccionalidade é uma encruzilhada. É um ponto de uma avenida onde várias opressões se cruzam. Mas o que é importante a gente entender? Que nenhuma opressão se sobrepõe à outra. Então, não tem como a gente falar que uma mulher negra retinta sofre menos opressão do que uma mulher negra, gorda e retinta. São opressões diferentes e elas vão se entrecruzando dependendo da situação e do contexto. Então é bem importante entender a interseccionalidade como um somatório de opressões e não como uma hierarquia de opressões. A Lucilene falou da questão, né, do lugar do trabalho doméstico e a gente sabe, mesmo em casais ou em famílias em que se tenha uma boa divisão de tarefas, ainda sobra para a mulher o gerenciamento. Né? Como é que tu vês a chamada carga mental? Né? Como é que essas mulheres chegam para ti, enquanto psicóloga, com essa queixa assim, né, de ter que fazer todo o gerenciamento doméstico,
mesmo que elas, né, tenham alguém que as ajude ou tenha alguma trabalhadora, um trabalhador nas suas casas, e como é que a gente pode se liberar, né, dessa questão da carga mental? A gente tem que entender que essas questões de ter um lugar definido para a mulher dentro do casamento, ela vem de muito tempo atrás, né? Então, no meu trabalho, eu estudei a partir do século XVIII, quando a aspiração feminina era desde pequena ser instruída a ser uma dama, né? Aprender a se comportar, aprender a costurar, aprender a bordar, ler nem pensar, não se tinha acesso à leitura, para adquirir um marido, um casamento, e depois filhos e cuidar do lar, e aí, né, ficar ali. Não tinha trabalho fora de casa, ficava contemplando a carreira do marido, né? Então, isso, né, foi mudando, teve mudança ao longo do caminho, mas a visão ainda existe. Até hoje ainda se tem essa expectativa sobre a mulher. Mesmo apesar de todas as lutas, mesmo de todas as discussões, ainda se tem. Então, o que acontece? Muitas vezes no meu consultório aparecem essas queixas e isso gera culpa na mulher, porque a gente já tem, né, dentro da gente que, será que ele não tem razão? Ah, mas será que realmente eu tô certa em querer fazer essas coisas que eu quero e não me sentir bem com isso? Será que eu que não tô errada? E aí começa, né, aquela pressão interna, a saúde mental, né? Se não procurar um profissional fica bem difícil. E uma forma de liberação realmente é procurar um profissional para abrir esse espaço de escuta, porque muitas vezes essas mulheres não têm isso em casa. Não podem conversar com esse marido, ou não podem conversar com a mãe, porque talvez a mãe diga também, não, mas ele tem razão, né? Dependendo ali a faixa etária da mãe ou a cultura da mãe, né? Vai dizer, não, mas eu acho que ele está certo. Então, fica bem complicado. Mas sempre é possível abrir um pouquinho, né? Alguma forma de liberação. Nem que seja procurando um profissional, um espaço de escuta para si, né? Tu atendes também, das aulas, né, numa escola de educação infantil aqui em Novo Hamburgo e percebes mesmo no universo da sala de aula algumas marcas dessa questão machista e de gênero. Podias relatar um pouco assim as situações mais comuns que tu presencia assim, em pequenas crianças de 5 anos e que carregam em si já toda uma cultura assim, de preconceito já na tenra idade, assim. Sim, eu lembro agora que muitas vezes a gente propõe momentos à fantasia na escola, né? E as meninas, né, é natural que venham de princesa, né? É o que elas muitas vezes querem usar. Mas acontece de alguma aparecer com uma fantasia diferente, né? Um personagem da TV, e os meninos falam, né? Ah, mas por que tu veio com esse personagem, né? Por que tu não usou outro vestido? Então, tem essa expectativa sobre elas de que sejam princesas. Acontece também na questão das brincadeiras deles, de muitas vezes elas elegerem como brinquedo um carrinho. A gente tem na sala de aula, né, pistas, carrinhos, assim como tem bonecas, tem cozinha. São espaços assim que lembram o cotidiano das crianças, né, que elas possam reproduzir cenas do cotidiano na escola. Então a gente vê sim meninos na cozinha, a gente vê pegando boneca, mas muitas vezes naquela fofoquinha assim uma criança diz: "Prof, fulano tá lá com a boneca". A gente tem um carrinho de madeira que imita um carrinho de levar a criança, né, na sala. E às vezes os meninos colocam uma boneca ali e querem sair andando. "Prof, olha lá, mas eu que quero brincar", as meninas. Então, para eles é difícil assim entender que não existe o brinquedo, ele não tem o gênero. Que o menino também pode brincar de boneca, que a menina também pode pegar um carrinho, né? E também me lembrei de outro episódio, que foi um momento assim de feira interna na escola, que foram apresentados os projetos, né, do ano. E eu tinha uma colega que fez sobre o feminismo. Então eu não vou saber dados assim do projeto dela, porque eu não acompanhei de perto, mas sei que ela envolveu assim a questão das brincadeiras com carrinhos, com bonecas, e com os alunos maiores ela fez uma pesquisa diferente ali relacionada à saúde mental e feminismo. E no dia da exposição, ela me disse assim: "Jana, olha ali, os homens passam reto, eles não olham o meu projeto", que estava aberto à comunidade, enfim, né, as famílias puderam assistir, olhar bem de perto os dados, estava tudo exposto e eles passavam reto. Então, tinha mulheres que olhavam, mas ainda assim, aquele lado onde estava o banner dela parecia que não tinha tanto movimento, aquele projeto parece que não chamou atenção. O que eu entendo que muitas vezes se tem uma ideia de que o feminismo, ele é um assunto chato. Ai, vem ela com aquelas ideias de feminismo, ai, vem ela falar de feminismo, ai, que chata. Então, uma coisa que eu percebi, que não é nenhum autor que disse, eu que estou dizendo,
é que quando a gente usa a palavra feminino, isso diminui um pouco o preconceito sobre o conceito, né? Hoje eu vou falar sobre o feminino. Hoje eu vim trazer um assunto sobre o feminino. Sempre quando eu vou fazer alguma palestra, fazer alguma fala sobre o meu TCC, é assim que eu abordo. Eu não falo, eu sou feminista, é um assunto do feminismo, porque eu sinto que aquilo ali fecha meu espaço de fala de alguma forma. Parece que bloqueia para algumas pessoas. É uma percepção minha, né? Tu tens essa percepção também? Ou acredito que no espaço mais acadêmico seja um pouco diferente, né? Mas como é que tu... Ou quando tu fala, eu vou falar sobre feminismo negro, e aí isso acaba fechando também. Sim e não. O espaço acadêmico, ele ainda é dominado, né, por homens brancos, né? Essa que é a realidade que a gente vive no nosso país. Então, cada vez que tu fala, por exemplo, eu vou trazer a questão feminista e racial, por exemplo. Geralmente eles acham que tu vai fazer uma pesquisa ligada às ciências sociais, por exemplo, a sociologia, que são os locais que são destinados a essa pauta, né? E aí quando tu fala que tu vai fazer uma pesquisa sobre raça e gênero na comunicação, as pessoas já, mas como assim? O que significa isso, né? De que forma? Dá para falar de raça e gênero fora da sociologia, mas isso não é aquele papo lá dos sociólogos que querem mudar o mundo de uma forma utópica. Então, ainda existe certas barreiras para falar sobre esse assunto. Na academia, não é muito diferente do mercado de trabalho, de uma forma, né, que a gente conhece hoje, né? Esse mercado estabelecido, mais capitalista, digamos assim. Dentro da academia, a gente ainda tem barreiras, porque se a gente for pensar, o conhecimento no Brasil, ele é algo ainda branco e bem hierarquizado aos homens, né? Quem é que podia estudar até pouco tempo atrás? Eram homens brancos, né? Então, ainda é muito difícil para falar de alguns assuntos dentro da academia. Já foi pior, mas acredito que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Mas o que eu queria sinalizar sobre a carga mental, e aí a Jana traz o exemplo da escolinha, por exemplo, me lembra muito essa questão da dinâmica que as mulheres precisam ter para dar conta de uma criança, né? Eu tenho um filho pequeno e aí quando eu noto nos grupos de pais, quem faz toda a mágica do dia a dia da criança acontecer são as mães. É uma carga mental infinita. É um trabalho infinito que não termina nunca. Que é chegar em casa, ver a bolsa da criança, ver a agenda da criança, se tiver alguma dúvida, mandar para a professora, perguntar para a professora se está certo, que roupa eu levo amanhã e olhar a previsão do tempo para ver que roupa vai vestir a criança, qual é o lanche que tem que levar para a criança. Então, assim, eu vejo as mães naqueles grupos muito mais envolvidas, né, com essa dinâmica do que os pais. E aquele grupo tá cheio de pais, tem vários homens ali naquele grupo, mas a dinâmica, quem faz a mágica acontecer, quem é que dá conta do dia a dia daquela criança, efetivamente são mulheres. E é por isso que eu digo que é uma carga mental de um trabalho que não tem fim, porque a mulher ela vai dormir pensando na previsão do tempo do outro dia que ela vai, né, vestir a criança e acorda pensando se o filho dormiu bem à noite. Então, assim, é um trabalho muito cansativo e é um trabalho muito desgastante, né? E só aí a gente já vê como são estabelecidas as relações, né, de gênero no nosso país, enfim. Sabe que eu lembrei de uma coisa agora com a tua fala. Uma coisa também que a gente pode observar que professoras de pequenos geralmente são mulheres, né? 0 a 3 anos, então, para as pessoas é impensável um homem. E aí a desculpa que as pessoas dão, ao meu ver é uma desculpa porque as pessoas nem sabem por quê, acham aquilo um absurdo, mas, né, pensando entre nós. As pessoas dizem, pode ser um abusador, mas uma mulher também pode abusar, né? Não é o gênero que vai dizer se vai ser um abusador ou não. O que eu penso é que esse trabalho professora também está colocado como feminino. Que parece que é só a mulher que precisa ocupar aquele lugar. E dessas turmas de crianças menores, vai também muito para a questão do cuidado, né? Então é um círculo. Que é a mulher que vai cuidar, ela que sabe, ela que deve cuidar, né? Enquanto maior, por exemplo, o 2º grau, tu já vês mais professores, né? Já sai dessa seara só feminina, né? Quando diária, daí, porque o conhecimento seria, né? Enquanto a área do cuidado fica restrita às mulheres, né? A questão da formação foi uma das primeiras bandeiras, mesmo quando não se tinha cunhado o conceito de feminismo, porque as mulheres, há muito tempo atrás, já estavam atrás disso, porque não tinham chance de estudo. Hoje em dia, no Brasil, a gente percebe que o grau de instrução entre as mulheres
dependendo da questão racial e da faixa etária, é maior entre mulheres do que entre homens, enquanto que isso não se reflete no mercado de trabalho. Vocês acham que isso é uma coisa que a gente tem como resolver por quais caminhos? De que maneira a mulher mais instruída nas faixas etárias de 20 e poucos anos vai encontrar esse caminho de trabalho, já que os homens têm menos instrução, mas mesmo assim conseguem mais oportunidades? Ou ganham os melhores salários também, né? Sim, mas sabe que sim, eu não tenho uma resposta para isso, né? Qual é o caminho? Não teria uma resposta, mas tem um fenômeno aí que me chama bastante atenção, que é o poder de decisão, né? Quem tem o poder de contratação é um homem. Nas grandes empresas, nos grandes conglomerados econômicos, geralmente é um homem. E o que acontece agora, né, na atualidade? A gente tem visto um movimento pela diversidade muito grande. Então, não é raro, no meio do ano, sei lá, março, que é o mês da mulher, uma grande empresa abrir um processo de trainee buscando contratar mulheres. A gente quer contratar mulheres, mande seu currículo, a gente quer contratar mães, por exemplo, né? Mas o poder de decisão, de fato, continua sendo um poder masculino. Então, é um fenômeno que me causa certa estranheza, porque ao mesmo tempo que a gente fala que a realidade está mudando, que as mulheres estão estudando mais, que as mulheres estão tentando se colocar mais no mercado de trabalho, eu noto que a estrutura social ela pouco muda. Porque quem tem o poder da caneta na mão ainda é um homem, apesar de a gente ver esses programas de trainees, de estágios, com essa bandeira da diversidade muito, né, de pé, mostrando somos diversos. Até porque a gente sabe que a diversidade, ela vende, né? Ela tem um poder simbólico, né, em ser diverso, em se dizer diverso, né? Um dos principais empecilhos na contratação das mulheres é a licença maternidade. Tu estás no mundo acadêmico e é mãe recentemente. Como é que foi conciliar isso e como tu te desdobra e como os outros enxergam essa tua nova posição dentro do universo da universidade? Então, eu estava conversando aqui nos bastidores, é muito interessante, né, Maíra? Quando eu engravidei, eu coloquei nas minhas redes sociais, eu vou ter um bebê, super celebrando, né? Meu filho foi muito esperado, né? Muito desejado. E aí os meus colegas de academia, homens e mulheres, me mandavam mensagens perguntando: Lucy, mas e teu doutorado? Tu acabou o doutorado? Tu trancou o doutorado? Tu desistiu do doutorado? E eu sempre dizia: não, meu doutorado tá muito bem, né? Obrigado, eu parei um filho, agora vou parir uma tese e tá tudo certo. E aí eu brinco que eu tenho um movimento chamado Amamentese, que é o movimento do que eu estou vivendo agora, né? Escrevendo uma tese de doutorado e vivendo todo esse momento da amamentação, que não é só amamentação, né? Todo um cuidado com uma criança. Eu noto que, por mais que a gente fale sobre inserção de crianças no meio acadêmico, inserção de crianças no mercado de trabalho junto com a mãe, a gente, de uma certa forma, usa a maternidade como um critério de exclusão da mulher. Isso ainda é muito, muito visível na sociedade brasileira. Porque a criança incomoda, porque a criança faz barulho, porque... E aí, a partir do momento que tu está num ambiente onde a criança não é bem-vinda, a mãe também não é bem-vinda. Porque é muito raro a gente ver o pai levando a criança para esse ambiente. Uma vitória, a gente pode... até pensei assim, em trazer aqui para o programa algumas vitórias, algumas conquistas das mulheres. Uma vitória recente, nossa, é que hoje no currículo Lattes, que é o currículo acadêmico, a gente pode sinalizar o período de licença maternidade. Para quem está fora do mundo acadêmico pode parecer uma bobagem, mas por que tu vai sinalizar ali o período que tu ficou de licença maternidade? Porque justifica o período, por exemplo, em que tu não produziu artigos, que tu não foi em seminários, que tu não foi em congressos. E isso, na hora de fazer uma seleção para docente, por exemplo, para conseguir um emprego numa universidade, é muito importante. Tu justifica que tu estava em um outro trabalho, né? A licença maternidade, na verdade, é isso, é um outro trabalho. Isso é recente? Isso é bem essa recente. Possibilidade de sinalizar? Tem uma questão também, que fazendo um gancho com isso, tem alguns dados de países, eu não vou saber dizer agora, mas já ouvi várias matérias em relação a isso, de quanto os homens na academia conseguiram produzir durante a pandemia. E as mulheres tiveram queda na sua produção acadêmica. O que será que se deve isso, né? Tu estava ali todo mundo em casa,
né, a família toda em casa, com os filhos, né, tendo que dar conta muitas vezes, não só dos cuidados, mas das aulas virtuais, né, de crianças e adolescentes. E aí os homens conseguiram produzir muito, fazer artigos, participar de vários eventos online, e as mulheres não, né? Carga mental, né, Jana? Exatamente. E é muito difícil a gente... qual é a solução, né? Qual caminho a gente pode seguir? Essa questão é muito complexa, né? A gente discute, aponta, acontece assim, acontece... Mas é difícil a gente apontar uma solução. Por isso que é interessante o conceito da liberação para cada uma. Porque é subjetivo, né? Que cada uma possa decidir o que é melhor para si. Olha, eu quero fazer meu doutorado, não quero ter filhos, ok? Ou eu quero fazer meu doutorado, mas eu vou desistir porque eu quero ter um filho e eu quero ficar com ele, só com ele, ok? É uma opção. Ou eu quero fazer os dois, ok? Entende que cada uma possa um dia tomar suas decisões sem esse julgamento alheio, né? Sem essa pressão da sociedade. E essa questão da produção durante a pandemia, tu chegaste a ver nos teus atendimentos assim uma carga maior de mulheres buscando auxílio psicológico em virtude da sobrecarga acarretada pela pandemia e o acúmulo de atividades? Sim, eu vi. Inclusive eu vivi na pele, porque, né, trabalhando em escola, na época eu presenciei as minhas colegas, né, falando que a gente tinha muita demanda de documentos, de trabalhos por não estar na escola, a gente tinha que assessorar as famílias em casa, né? Então, as minhas colegas falavam, eu não estou dando conta, gente, nas reuniões pedagógicas, né, com diretoria e tal. Eu não estou dando conta, eu tenho minha filha, eu tenho a minha faculdade, que também não parou, eu tenho a minha casa para cuidar, então eu não estou dando conta. E as pessoas não entendiam, né? Não tinha esse entendimento de eu não tenho filho, de repente, mas ela tem, então para ela fica aquela carga dobrada, né? Mais difícil. Mas entre os colegas homens, tu chegavas a ver esse tipo de relato ou ficava bem marcado assim mais na fala feminina? Na fala feminina, tanto é que na escola era todas mulheres, né? Na época era outra escola. E nos homens na faculdade não se ouvia falar, né? Entre os colegas. Estavam bem adaptados à rotina. Estavam até gostando, porque não precisavam ir até a faculdade, não tinha deslocamento, então para eles estava confortável. Eu acho que essa questão a gente falou, a Lucy citou a questão dos homens nos espaços de decisão, né, das empresas. E a gente tem também os homens nos espaços decisórios do nosso país, do nosso estado, né? Aqui em Novo Hamburgo, não neste momento temos uma mulher, mas a gente vê a quantidade de homens e mulheres na política tem uma disparidade muito grande. Eu trouxe alguns dados aqui das últimas eleições, né, que ocorreram agora dia 2 de outubro. A gente tem 53% do eleitorado feminino, mas assim, a bancada da Câmara Federal cresceu, mas encolheu no Senado, né? Dos 513 deputados eleitos, 91 são mulheres, e a novidade que nós temos para o próximo mandato são 2 mulheres trans, né? A Érica Hilton, de São Paulo, e a Duda Salabert, de Minas Gerais. Esse foi o maior número de deputadas eleitas na história, e mesmo assim ele está abaixo da média mundial, que é de 26%. Para a gente alcançar esse percentual, nós teríamos que ter pelo menos mais 46 deputadas. E no Senado, dos 27 eleitos, né, porque a gente teve a renovação de 1/3 do Senado, são 23 homens e apenas 4 mulheres. Como é que vocês enxergam essa disparidade das mulheres na política? A que vocês atribuem isso? Vem em cargos políticos? Essa política partidária que a gente conhece de representação, não me vejo. Mas fazendo política, estamos fazendo agora, né? Tudo é político, então, de uma certa forma, eu sou uma mulher negra que faz política o tempo todo, né? Meu discurso é um discurso político o tempo todo, mas não de representação. Mas isso da política partidária, o que eu acredito é o seguinte: eu quero a representação de mulheres, mas eu quero a representação de mulheres que sejam comprometidas com pautas femininas, né? Porque não adianta ter nos parlamentos mulheres com pautas completamente, né, distintas ao que a gente precisa, né? As políticas públicas e tudo mais. E aí, por que é tão importante essa política partidária? Porque ela é a política
que vai nos ajudar, então, a fazer ações que vão melhorar o cotidiano, né, de nós, enquanto mulheres, aqui na base, né. O que sai de Brasília são políticas públicas. Então, por isso a importância de eleger mulheres comprometidas com essas agendas. Então, não basta ser uma mulher lá. A gente tem no Brasil exemplo de mulheres que foram eleitas e que não compactuam ou que não estão comprometidas com uma agenda feminina. Então, aí a gente se pergunta, será que é esse tipo de representação que a gente precisa? A Sônia Guajajara foi eleita também. Ela é uma mulher indígena, por exemplo. Então, enquanto uma mulher indígena, qual agenda que ela apresenta para essa comunidade, para essas mães, mulheres, avós de uma comunidade indígena? Acho que é mais ou menos nessa linha que a gente tem que pensar. Eu concordo com a Jana quando ela traz que esse espaço do intelecto, do conhecimento, ele está muito voltado ainda para o masculino. Então, acaba que sendo uma consequência a gente ter poucas mulheres nesses espaços de representação. Mas se a gente for parar para pensar, quando a gente tem uma mulher comprometida, por exemplo, com essas pautas, a gente tem um ganho muito grande. A lei do feminicídio ela foi assinada no ano em que tínhamos uma mulher na presidência da República, por exemplo. Então, vai muito mais do comprometimento e das pautas que essa mulher está buscando abarcar do que com a representação em si, né? Não pode ser uma representação por representação. A gente tem também uma questão muito complexa. Nós até tivemos algumas palestras aqui na Câmara da Escola do Legislativo em parceria com o TRE, voltadas para adolescentes, né? Jovens que estão começando a votar, jovens eleitores. E aí uma das palestras era sobre a participação feminina na política. E a servidora do TRE trazia muito a questão de que muitas das candidaturas não eram candidaturas para valer de mulheres, né? Tem-se uma hierarquia, a gente tem um mito de que mulher não vota em mulher. Não é bem assim. As mulheres não votam porque elas não conhecem as candidatas mulheres. Porque as candidaturas femininas recebem menos recurso, têm menos visibilidade, né? A gente tem a questão também do ambiente dos parlamentos serem muito machistas. Então, às vezes, as mulheres têm a sua fala sufocada dentro dos parlamentos. Elas sofrem violência política ao longo da campanha, né? Então, existe uma série de questões. Aqui mesmo na Câmara nós só temos 2 representantes. E eu e a Dani, a gente está aqui no Legislativo há 15 anos, mais de 15 anos. E ao longo desses anos a gente vê sempre esse percentual, ele não muda muito. Tem um dado bem interessante porque políticas para as mulheres não precisam ser só apresentadas por mulheres. Isso pode ter um comprometimento de políticos homens também, né? Então, mais da metade dos parlamentares em exercício no Brasil não fez nada pelo avanço dos direitos das mulheres na legislatura que se encerra em 31 de dezembro. Embora tenham sido apresentados 1.023 projetos de lei na área entre 2019 e 2022, o Elas no Congresso, Programa de Monitoramento Legislativo da revista Asmina, identificou que 51,8%, 300 de 594 dos congressistas atuais, não propuseram leis sobre questões de gênero. Então, esse é um número muito importante e isso a gente precisa tentar reverter. A gente saiu agora há pouco de uma eleição, não sabemos como vai ser nos próximos anos, mas as perspectivas ainda não nos parecem as mais promissoras nessas questões, né? Eu tenho uma colega de doutorado que está fazendo uma pesquisa em relação ao feminismo e a política, né, política partidária. E aí nessa pesquisa ela mostra assim que quando ocorre qualquer escândalo político, enfim, qualquer questão mais mediática, como que o homem político ele é xingado, como ele é ofendido, não fez um bom trabalho, é corrupto, enfim. E a mulher ela é sempre xingada a partir de aspectos pessoais, tipo, ela é burra. Ela não sabe fazer as coisas direito, sabe? Sai da esfera política, não é a mulher que não fez um bom trabalho, é que ela não sabe fazer as coisas direito. Então, acaba generalizando o contexto daquela sujeita, né, daquela pessoa,
como um todo e exclui o trabalho dela. E aí, quando vamos falar mal de um político, a gente xinga o trabalho dele, e não ele, né? Então, quanto para a mulher ainda ela é personificada na sua figura pessoal, né? E vai para o coletivo ainda, né? Acaba alcançando outras mulheres, o feminino como um todo. Por exemplo, que mulheres não dirigem bem. Não é aquela mulher específica que a gente viu que não está dirigindo bem, né? São todas as mulheres, vira uma crença, né? Outra questão que a gente poderia abordar também, que a gente tem reflexo, a pandemia teve muito reflexo, porque nós estávamos falando antes da pandemia, é no que tange a questão da violência. A gente percebe números de registros menores num período e depois um aumento muito grande. Esse ano foram quase 70 feminicídios aqui no Rio Grande do Sul, no período do primeiro semestre. A violência racial é muito maior do que a gente percebe nos relatos, porque é uma violência que está oculta, né? Porque ela não é sempre reportada e a gente não tem esse recorte, inclusive nas matérias. A gente acaba sempre sabendo mais, tem mais repercussão casos não raciais. Como é que as pesquisas em torno desse assunto têm ocorrido ultimamente? O que a gente nota é que existe uma preocupação agora de grupos fora, né, dessa mídia hegemônica, que buscam trazer, então, esses dados, porque a gente só vai conseguir formular políticas públicas para mulheres a partir do momento que a gente entender que as mulheres são diversas, que as mulheres não são todas iguais. Enquanto a gente tratar mulheres como uma massa homogênea, é difícil avançar nessa questão. Em relação à violência doméstica e mulheres negras, a gente tem talvez uma base para explicar isso. Se a gente está partindo dessa questão capitalista e de classe social, que sempre coloca mulheres negras, então, na base dessa pirâmide social, não tem como desvincular isso da questão da violência doméstica. Porque qual é a mulher que está em vulnerabilidade financeira? Qual é a mulher que teria mais dificuldade de largar a casa de um agressor, de procurar ajuda? Fora as outras questões, como é o caso do racismo institucional. A mulher negra ela demora muito mais tempo para procurar uma delegacia por medo, por desconhecimento. Então, são vários fatores que acabam colocando essa mulher negra justamente nesse ranking, né? Infelizmente, esse ranking, essa estatística maior dos casos de violência doméstica, que acabam culminando, então, em feminicídios. E, por outro lado, né, Jana, a gente tem esse dado, né, da questão racial, mas a gente sabe que a violência doméstica, a violência de gênero, não está restrita a uma classe social, a uma raça específica, né? A gente associa a violência muitas vezes às mulheres mais vulneráveis e sim, é um ponto importante, mas por que existem ainda, a gente tem uma realidade, né? Queria que tu falasse enquanto psicóloga, por que mulheres que são independentes financeiramente, né, que teriam condições de sair de um relacionamento abusivo não conseguem se desvincular desse círculo de violência? Eu acredito que aí entram questões que é da subjetividade da mulher, né? Lá criança, como que ela entende o apego por alguém, né? A figura de apego dela, que primeiramente é a família, depois ela vai encontrar um relacionamento. Como que é essa história para ela, sabe? Por que muitas vezes é difícil sair de um relacionamento? Por causa do afeto ali que está envolvido, ou também por outras questões, né? Muitas vezes o agressor ele ameaça, né? Ele culpabiliza a vítima muitas vezes não tem rede de apoio, porque isso é muito importante também, né? Família, alguém com quem ela possa contar no trabalho, políticas públicas, isso tudo faz parte da rede de apoio dela. Então, quando não tem isso, se torna muito mais difícil. Mas vai muito da subjetividade também. No decorrer desses longos anos de lutas, várias conquistas foram alcançadas. Mas o que vocês acham assim que é um ponto imprescindível nesse momento das mulheres conseguirem, assim? Tem uma série de questões que precisam ser resolvidas, mas que é essencial. É o primeiro passo para o resto ser resolvido, assim. Eu acredito que passaria muito pela sociedade como um todo entender que o corpo da mulher é da mulher.
e que as decisões que essa mulher for tomar em relação ao corpo dela são decisões dela e somente dela, e que não dizem respeito a um terceiro, A ou a B. Recentemente, o Senado diminuiu a idade, então foi uma aprovação, diminuiu a idade de mulheres que podem fazer a cirurgia de laqueadura sem o consentimento de um parceiro. 2022. Então, só por aí a gente já tem uma base do que estamos falando. Enquanto a gente utilizar o corpo de um outro ser humano como propriedade e ter que levar para uma esfera judiciária, gente, em 2022 a gente leva para a esfera judiciária questões que envolvem o corpo de uma mulher, eu acho que a gente não está avançando enquanto sociedade. Eu acho que muito do que a gente tem para avançar começa por aí, para a gente entender que o corpo de uma pessoa é o corpo desta pessoa. E isso serve para várias questões, né? Inclusive, se a gente for pensar, para mulheres trans, né? A gente não tocou aqui no assunto ainda, né? Com esse recorte, mas inclusive para mulheres trans. Enquanto a gente não respeitar o corpo das pessoas, enquanto a gente não respeitar as decisões das pessoas, enquanto a gente não respeitar a forma como as pessoas querem ser chamadas e serem colocadas na sociedade, a gente não vai ter avançado. E daí, saindo, né, um pouco, a gente fala bastante em feminicídio, mas o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? Então, a gente tem uma série de violências que são, né, violências nesse sentido de homens, principalmente, querer se apropriar do corpo de outras pessoas. E tu acreditas que a questão psicológica, qual é o principal avanço que a mulher deve buscar? Eu acredito que espaço de fala, né? Se autorizar a falar, a dizer do que não gosta, do que acha que está sendo abusivo, porque muitas vezes para a mulher dizer um não já é muito difícil, principalmente no ambiente de trabalho, quando a gente fala de assédio, né? Reconhecer que aquilo é uma violência, que aquilo não é legal, que ela não precisa passar por aquilo, que ela pode pedir ajuda. Dizer não, simplesmente é um grande avanço e é muito difícil. Porque disso muitas vezes depende a carreira, o trabalho, a estabilidade. Então envolve muitas coisas e dizer não é um processo bem complicado, mas seria um grande avanço. Sobre nãos e traumas, vocês têm experiências que vocês poderiam confidenciar aqui, assim, de situações que gostariam que outras mulheres não vivenciassem? Ou foram porta-vozes, podem ser porta-vozes por outras mulheres de situações que cotidianamente elas vivem e que podem servir de auxílio para muitas outras que estão nos escutando agora? Eu acho que eu poderia citar essa questão do dizer não. Acho que no mercado de trabalho, acho que é um bom gancho para a gente pensar, assim, o assédio no mercado de trabalho, o assédio moral, ele é muito, muito grande. E a partir do momento que as mulheres começarem a entender que a gente tem voz, né? Eu tenho um pouco de pé atrás com um discurso militante que fala sobre dar voz às mulheres, né? Nós sempre tivemos voz, né? Nossa voz não é legitimada, né? Mulheres negras e brancas, né? Nesse caso. Então, acho que, por exemplo, o mercado de trabalho é um bom gancho para a gente pensar sobre isso. A gente não precisa suportar tudo, a gente não precisa suportar aquele chefe tóxico. Vou botar chefe no masculino, né? Aquele chefe tóxico. A gente não precisa mais suportar isso. A gente pode dizer não, a gente pode dar um basta. A gente sabe que tem uma condição social e financeira e de dependência em muitos casos, mas cada vez mais a gente precisa estabelecer esses limites, né? Mas eu penso que uma coisa também importante que a gente não comentou é uma mulher conseguir ajudar a outra, né? Conseguir dar a mão para a outra, perceber quando a outra está em sofrimento, né? Porque se tem esse mito de que as mulheres não se dão bem, de que as mulheres têm inveja umas das outras. São amigas agora, daqui a pouco já não são mais, porque tem ciúmes uma da outra, se tem essa crença. Isso não é verdade, mas que a gente possa observar a nossa volta também quando alguém está em algum tipo de sofrimento, né? E conseguir ser uma rede de apoio para essa pessoa. E no universo de vocês, assim, vocês veem os homens diferentes ao longo do tempo, assim, na comparação com pais, com tios, com avós? Vocês acham que estamos avançando no que diz respeito à maneira como alguns homens nos tratam e
e tratam seus filhos e cuidam de seus filhos. Vocês percebem, é visível essa melhoria ou ainda é muito sutil e precisamos fomentá-la ainda mais? A partir da minha experiência, eu nasci e fui criada numa família negra com muitos homens negros, né? E dentro da população negra, isso é bem importante pensar, existe todo um mito de masculinidade, e uma masculinidade muito tóxica, que é a ideia da virilidade, do homem que não pode chorar, do homem que tem que ser forte o tempo todo. E aí, na população negra, a gente pode buscar isso lá nas raízes da escravidão mesmo, né? Porque o homem negro, ele foi utilizado como peça braçal. Então, ele tinha que ser forte em várias circunstâncias. Ele não podia chorar, ele não poderia demonstrar fraquezas. Isso veio vindo ao longo do tempo. Então, eu noto muita diferença na questão do afeto. Por exemplo, quando eu estou me referindo a homens negros, né, nesse lugar de minha experiência. Os homens negros da geração do meu pai, dos meus avós, não eram homens que beijavam, que abraçavam, que diziam eu te amo, por exemplo. E é uma geração diferente agora que eu vejo com os meus irmãos, que eu vejo com o meu companheiro, que não tem esse problema de beijar a companheira, abraçar e dizer eu te amo, fazer um carinho na companheira em público. Então, tem até um movimento dos anos 70 que dizia assim, beija sua preta em público. Porque isso é um ato político também, né? Sim. Isso é uma transformação social. Então eu vejo assim, devagar, mas eu vejo uma mudança nisso, no afeto, na forma como se demonstra afeto. Principalmente na masculinidade negra. É algo que eu venho observando assim, nos últimos anos, e agora que eu sou mãe de menino, eu me coloco também nesse lugar, né, de criação desse homem. De que, filho, você pode cair, você vai chorar. E tá tudo bem se você chorar. A mãe tá aqui, a mãe te acolhe até passar sua dor, até passar sua raiva, até passar sua frustração. E tá tudo bem. Então, eu acho que teremos gerações futuras de homens negros que se colocam nesse lugar de que tá tudo bem sofrer, tá tudo bem estar sensível, estar sensibilizado, e tá tudo bem demonstrar afeto. E eu acho que isso, com certeza, vai nos ajudar enquanto sociedade. Tem uma questão bem interessante que a questão da interseccionalidade, que nós tínhamos falado bem no início do programa, a gente pode voltar no tempo e lembrar de 1955 lá com a Rosa Parks, que ela faz uma ruptura que acaba desencadeando todo um movimento no país inteiro e que permite nos Estados Unidos que os negros comecem a ter mais espaço, possam sentar no ônibus, tenham espaços não exclusivos para eles, mas possam garantir seus direitos. Uma mulher conseguiu desencadear um movimento que repercutiu no mundo inteiro também depois. Quais são as mulheres que vocês lembram assim, essa aqui fez toda a diferença nesse momento histórico, assim, não só para as mulheres, mas para toda a humanidade, assim, vocês têm alguma que vocês lembrem? Agora eu vou puxar para o meu assado da psicanálise, que é a linha teórica que eu uso. Foi uma mulher que ajudou Freud a construir a teoria psicanalítica, né? Essa questão assim de tu falar o que vier à cabeça, de abrir espaço de fala. As pacientes do Freud, os primeiros foram mulheres. Então teve uma específico, né? O nome dela não era bem esse, mas a gente chama o caso Ana O. A Ana O, ela estava diante do Freud e na época ele usava hipnose, né? Para que a pessoa voltasse à cena traumática e ele conseguisse sugerir coisas para a pessoa melhorar, passar os sintomas, né? Eram as histéricas da época. E a Ana O disse, não, fica quieto, Freud, eu quero falar, deixa eu limpar minha chaminé. E ele percebeu como ela melhorava pelo simples fato de falar. E eu acho isso importante, porque eu acho o Freud muito importante, mas por trás do Freud tem essa paciente que ajudou ele a construir esse espaço de fala para o feminino. Uhum. Então essa é uma figura que eu acho muito importante e que a gente está usando até hoje, né? A gente poder falar, né? Se aliviar falando, foi criado aí. Eu poderia citar várias mulheres, né, que acho que, e sempre vou citar as afrodiaspóricas porque é o lugar de fala, né, que enfim, que eu acredito que tiveram um poder de transformação do mundo, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Dilma Lino Gomes. Porém, já que estamos numa casa legislativa, vou citar uma mulher que talvez hoje a gente não tenha a dimensão da importância dela, mas que a gente vai ter daqui a 50 anos, e para mim é Marielle Franco.
para mim, Marielle Franco ela é um divisor de águas na história do Brasil. E talvez, se a Marielle Franco não tivesse sido assassinada, a gente não teria a dimensão do que essa mulher foi. Essa mulher negra, periférica, cria da maré, mulher lésbica, que estava em movimento, que foi eleita democraticamente pelo povo enquanto vereadora. Então, assim, a gente não tem noção da grandeza da Marielle Franco, porque a gente é contemporâneo a Marielle Franco, né? Nós vivemos no mesmo tempo em que ela viveu. Mas eu acho que daqui a 50 anos, quando a gente olhar para trás, olhar para essa história, a gente vai pensar, caramba, o Brasil produziu uma Marielle Franco. Então, para mim, Marielle Franco ela é um divisor de águas na história das mulheres do Brasil. E tu percebes que tem uma fala muito forte que eu acho, especialmente dentro do movimento político negro, que é a Marielle virou semente. E que a partir desse brutal assassinato dela surgiram inúmeras outras parlamentares e mulheres, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos uma bancada negra hoje na Câmara de Porto Alegre e que se estendeu agora para a Assembleia Legislativa e também conseguiu eleger a primeira deputada federal negra do Rio Grande do Sul. Então, eu concordo contigo, eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter a dimensão do que foi a figura da Marielle. E eu acredito também nesse assassinato da Marielle como um assassinato muito simbólico, né? Porque o que foi? Foi a morte de vários ideais, né? Da mulher que estava na rua, que estava na luta, independente, né, da etnia, que estava na rua, que estava na luta, que estava batalhando, que fazia ali um movimento pela sua comunidade, que foi eleita. Então, a Marielle, ela morre, mas a morte dela é uma morte simbólica em vários níveis, são várias camadas, né? Então, acredito que é isso, assim. Eu acho que a gente tem uma transformação no cenário político brasileiro a partir do assassinato de Marielle Franco. E aí vai caber a nós esse reconhecimento futuro, né? Liz, eu acho que a gente, né, tá muito bom o papo, mas precisamos encerrar. Eu só queria dar uma dica de filme a partir do que a Lucy falou antes da questão da masculinidade, que é um filme chamado O Silêncio dos Homens. Para quem não assistiu, é um documentário que fala sobre essa frágil masculinidade. Então, eu acho que é bem interessante, né? Até para assistir com os nossos companheiros, como eu fiz lá em casa. Então, queria agradecer muito a presença de vocês e pedir para que dessem as suas considerações finais. Jana, fala um pouquinho, né, se despeça aqui do nosso público. Bom, eu só tenho a agradecer, né, pelo convite. De novo, vou falar que isso é um espaço de fala muito importante, né, para o feminino. É um movimento de liberação dos grandes, né, quando a gente tem acesso a mais mulheres e homens também, né, para falar e conseguir abrir esse espaço realmente para se multiplicar esses processos de liberação. Espero que eu tenha contribuído e muito obrigada. Gurias, obrigada pelo espaço, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa. Acho que cada vez mais a gente precisa falar sobre isso e aqui estamos entre 4 mulheres distintas, mulheres diversas, falando desses assuntos que nos atravessam, então só gratidão de poder utilizar minha voz nesse momento e poder contribuir um pouquinho com essa discussão. É isso, obrigada. Muito obrigada pela participação. Este foi o Por Elas, programa voltado à emancipação feminina e ao combate à violência doméstica e de gênero. Neste programa de estreia recebemos a psicóloga Janaína Habgzang e a jornalista e pesquisadora Lucilene Ataide. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal do YouTube e enviar sugestões de pauta, também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta debatendo questões sobre e para elas. Até lá!